Vida é aquilo que nasce, cresce, se desenvolve e no fim ela morre. Ela é vista por muitos como uma busca incessante atrás da sobrevivência. Mas será que a vida é de fato só isso? Será que a vida se resume em buscar a si mesmo, as suas vontades e as suas satisfações? A tradição da igreja sempre nos ensina de que a vida é um dom de Deus e o homem ele só encontra sua plenitude na verdade e não no individualismo. Bem como já lembrava o Papa Leão XIII em Rerum Novarum. Se buscar aquilo que eu quero e somente o que eu quero for o real sentido da vida, não dependeríamos de nada do que temos aqui para sobrevivermos. São Paulo nos exorta: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo me edifica. Que ninguém busque o próprio bem, mas o do próximo. Que não se confunda o fato de ser humano ser a única criatura, imagem e semelhança de Deus, com fazer tudo o que quer e destruir o meio em que vive para o próprio bem. O Papa Bento XVI recorda em Caritas in Veritate que a liberdade autêntica só se realiza em comunhão com a verdade e na responsabilidade com o outro. Quando São Paulo enuncia isso, ele quer nos dizer que somos todos pertencentes a um único mundo, criados por um único Deus, que nos deu uma única vida e uma liberdade plena de ações. Essa liberdade pode nos afastar dos nossos irmãos quando vida somente para nós mesmos. Isso deixa a essência de homens de Deus. Cristo, na cruz, não morreu por si, mas ele pensou em nós. A igreja, ela ensina que seu amor, ele é modelo para nossas escolhas e também para nosso campo social e cultural. Quando encontramos alguém em situação de rua, vulnerabilidade social ou vítima de conflitos armados, ou mesmo animais sofrendo maus tratos, desmatamentos e afins, e não sentimos compaixão para com isso, estamos distantes do amor. Contudo, é importante lembrar que a verdadeira caridade é mais do que solidariedade humana. Ela vem do coração de Cristo e deve sempre conduzir à espiritualidade do próximo. Amor, com A maiúsculo, distantes do próprio Deus. É muito claro que nem todos entendem que fazemos parte de uma família universal, como nos lembrou o Papa Francisco na encíclica Laudato Si. E, mesmo aqueles que compreendem que todos somos seres humanos e irmãos, podem não compreender plenamente que a indiferença ou a crueldade com outras criaturas deste mundo sempre acabam, de alguma forma, por repercutir-se no tratamento que reservamos aos outros seres humanos. Deste 40º ano, a Igreja já nos recordava que toda ação contra a ordem natural acaba repercutindo também contra a ordem social. Não é suficiente somente ter um bom relacionamento com o próximo, mas também olhar para o todo. Se há pessoas que não consideram nem a tranquilidade do irmão na hora de dormir, quanto mais a tranquilidade do meio ambiente, quem que nessa sã consciência em que não considera nem as poucas coisas, vai considerar grandes coisas como o desmatamento, como as queimadas, ou como a pobreza do próximo ao vê-lo na rua. Em resumo, a vida ela é movimento. Porém, movimento para acontecer necessita de ação, e não só apenas uma ação social, mas sim uma ação de caridade, que seja enraizada na fé, na Eucaristia e, sobretudo, na busca pela santidade. Vida, em essência, é esse movimento de ir ao encontro, peregrinar até o próximo, sair de si, como um milho de pipoca que estoura de dentro para fora. A plenitude do sentido da vida é doar-se pelos irmãos, de dentro para fora, como nos pede Jesus. Esse doar-se encontra sua fonte nos sacramentos que nos unem a Cristo e nos enviam ao mundo. A interação é o cumprimento pleno da vida. E quando nós vivemos, essencialmente, nós temos um contato com o mundo. Esse mundo que foi criado por Deus. Então, quando nós temos alguma relação comum, nós encontramos Deus. Pois, se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Não adianta dizer que a gente ama a Deus se não rezamos, se não buscamos os sacramentos, a missa ou não fazemos um ato de caridade. E é essa pertença que torna tudo mais belo. Pertencer a Deus é saber que eu tenho uma obrigação e um movimento da minha alma que diz ao meu corpo tudo aquilo que devo relacionar com o mundo, o próximo, o ambiente, tudo aquilo que carinhosamente chamamos de criação de Deus.
Mas tudo parece tão banalizado. Nas ruas, nos noticiários, presenciamos só as relações ruins, como as que comentamos. Mas São Paulo nos ensina: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós comentamos sobre muitas coisas ruins dessa relação do ser humano com os seus irmãos e a criação, coisas que ferem e machucam, mas existem pessoas que realizam movimentos diários em contradição a isso, verdadeiros seguidores de Cristo, que entendem essa mensagem e protagonizam a verdadeira relação com a vida e a casa comum. Esses testemunhos são sinais da graça e têm sempre que ser iluminados pela fé e pela doutrina, para não se reduzirem ao mero humanismo. De um lado, vemos irmãos na pobreza, na poluição, no sofrimento dos animais. E do outro, vemos aqueles que acolhem os desamparados, ajudam os necessitados e os dão um sentido de dignidade, um sentido para continuar a viver. Em muitas paróquias oferecem alimento, banho, dignidade e promovem cuidados ambientais. Em nossa paróquia mesmo, oferecemos serviços semanais de apoio aos necessitados e aos irmãos em situações de rua. São obras de misericórdia que expressam de forma concreta a caridade cristã desde os primeiros séculos e em diante. Aqui em Sorocaba mesmo, enquanto vemos irmãos sofrendo com a fome, a miséria, lixo espalhado, animais maltratados, vemos cuidado com estes animais como no zoológico. No ano passado, também houve um evento celebrando Francisco, com palestras e estandes sobre o meio ambiente, adoção de animais e outras ações. Não estamos esperando nos enaltecer, mas para mostrar que o bem é tão real e próximo quanto o mal. A pobre filantrópica do desafio do torneio deste ano mostram como essas ações são concretas e possíveis. As más ações fortalecem o mal, enquanto as boas fortalecem a harmonia sonhada por Deus para a criação. A verdadeira relação com o mundo é uma relação cristã. Amar sem esperar retorno, doar-se e reconhecer-se do Senhor. Como recorda o Papa Bento XVI, toda caridade autêntica deve ser vivida na verdade, ou seja, unida a Cristo e a sua Igreja. Quando desanimarmos ou vermos as coisas ruins do mundo, ou não tivermos certeza se as nossas boas ações estão edificando a nossa relação com o outro e com a criação, lembremos-nos que nem a vida nem a morte, nem os anjos nem os principados, nem o presente nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.